Bom dia, caros alunos do Colégio Estadual Pablo Sarazate. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Química. Nesta aula de hoje, nós iremos trabalhar o conteúdo de soluções, que foi um dos conteúdos que foi abordados na atividade diagnóstica realizada por todos vocês. O que seriam essas soluções? Uma definição bem básica sobre solução, gente, é toda mistura de duas ou mais substâncias que sejam homogêneas, isto é, que tenha apenas uma fase. Então, eu posso definir como solução quando eu tenho substâncias que acontecem uma mistura entre essas substâncias e só vai ter uma única fase, que no caso eu vou dar o nome de misturas homogêneas. Podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. As soluções, ela tem dois componentes fundamentais, que nós denominamos de soluto e solvente. Mas como saber diferenciar o que é um soluto e um solvente? O soluto, ele representa a substância dissolvida, ou seja, é o que eu dissolvo. E o que seria o solvente? O solvente é a substância que dissolve. Olha que interessante. O soluto, ele é que vai ser dissolvido. E quem é que dissolve? O solvente. Eu dei aqui um exemplo bem simples para vocês. O exemplo da água, que é o solvente universal, e eu dei o exemplo do açúcar, como soluto. Então, se eu pego uma quantidade de água, e eu pego a quantidade de açúcar, eu vou pegar esse açúcar e vou dissolver nessa água. Então, a água é o solvente e o açúcar é o soluto. Eu pego esse soluto, coloco nessa água e mexo. O que é que vai acontecer? O açúcar, pela sua quantidade sendo sempre menor do que a quantidade de água, ele vai dissolver. A partir do momento que ele dissolve, eu vou ter uma mistura homogênea. Se eu tenho uma mistura homogênea, eu estou falando de uma solução. Ok? E para finalizar a nossa aula, iremos identificar a classificação das soluções de acordo com seu estado físico, ou seja, como ela se encontra. Aqui nós temos o primeiro exemplo, soluções sólidas. Como podemos definir uma solução sólida? Formadas por soluto e solventes em estado sólido. Ou seja, as soluções sólidas, tanto o soluto como o solvente tem que estar no estado sólido. Como exemplo, união do cobre e do níquel que formam a liga metálica. Quando é que as soluções são líquidas? Formadas por solventes em estado líquido. E solutos que podem estar tanto no estado sólido, como no estado líquido, como no estado gasoso. Lembrando que para ser sólidas, líquidas, essas substâncias, essas soluções, o estado do solvente dela, sempre o solvente tem que estar no estado líquido. Já o soluto, no caso, ele pode variar, podendo estar no sólido, no líquido e no gasoso. Eu dei até aqui um exemplo. O sal dissolvido em água seria uma substância, uma solução líquida. Por que seria uma solução líquida? Porque o sal se dissolveu na água. E por fim, as soluções gasosas, que lembra quem? Os gases presentes na atmosfera. Ele diz o seguinte: formadas por solutos e solvente em estado gasoso. Um exemplo é o ar, a atmosfera. Então, para resumir, gente, toda vida que eu falar de soluções sólidas, o soluto e o solvente tem que estar no estado sólido. Já as soluções líquidas, sempre o solvente tem que estar no estado líquido. E o soluto pode tanto estar no estado sólido como líquido como gasoso. Sempre quando for substâncias, soluções líquidas, o
solvente tem que ser líquido. Já o soluto pode estar em qualquer estado, ou sólido, ou líquido, ou gasoso. E por fim, as soluções gasosas, sempre o soluto e o solvente tem que estar no estado gasoso, tá bom? Agora nós iremos resolver duas questõezinhas da atividade diagnóstica de vocês. Gente, para finalizar nossa aula, como eu disse a vocês, nós iremos trabalhar duas questões referentes à atividade diagnóstica de vocês, de acordo com o conteúdo que nós estudamos hoje, que foi soluções. A primeira questão diz o seguinte: na diluição de uma solução, podemos afirmar que, item A massa do solvente permanece constante. Quem é o solvente? Pode ser a água, não é isso? A massa do soluto permanece constante. C, o volume da solução permanece constante. D, a molaridade da solução permanece constante. E a molaridade da solução permanece constante. Gente, nós vamos logo eliminar o item D e o item E, porque eu não falei nada para vocês sobre molaridade nem molaridade ainda, não é isso? Nós só podemos identificar ou o A, ou o B, ou o C. Como é que nós vamos fazer isso? Me digam uma coisa, quando eu adiciono o soluto no solvente, essa solução ela tende a aumentar, não é isso? Então, o item C também está errado. Ficamos agora só com o item A e o item B. A massa do solvente permanece constante? Ou é a massa do soluto que permanece constante? O que é que vocês acham? O item correto, no caso aqui, vai ser o item B, pois é o soluto que vai permanecer constante, ok? A nossa próxima questão diz o seguinte: a principal característica de uma solução. Olha aí, o que foi que eu disse a vocês na nossa aula de hoje? Que para ser uma solução, tem que haver uma mistura com uma única fase. E que mistura é essa que acontece com a única fase? É uma mistura homogênea. Então, o item correto é o item A. Para ser uma solução, sempre tem que ter uma mistura homogênea, ok?